Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, sejam bem-vindos ao programa É Direito, que a partir desta semana, nas segundas-feiras, será transmitido ao vivo na TV Fortaleza a partir das 8h40 da manhã. E nós brindamos esse novo ciclo no encontro de hoje com um assunto que vem sendo debatido aqui na Câmara Municipal e que é preocupação da sociedade no geral: o combate ao fornecimento de canudos confeccionados em material plástico. Não sai daí, o programa É Direito está começando. E hoje, para tratarmos do assunto, a gente recebe aqui no programa o vereador Iraguaçu Filho, do PDT. É dele a iniciativa do debate aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Ele é autor do projeto que tramita na Casa de número 3666/2018, que aborda exatamente a proposta de proibir no município de Fortaleza o fornecimento do produto, no caso os canudos, fabricados em material plástico. Com ele recebemos também para esse bate-papo o professor Auro Leocádio, ele que coordena o Laboratório de Estratégia para a Sociedade Sustentável da UFC. Sejam bem-vindos desde já ao programa Direito. O professor que participa conosco pela primeira vez, vereador Iraguaçu, né? O bom filho a casa sempre torna. Obrigada pela presença de vocês. Bom dia, Karine. Obrigado a todos. E é um prazer estar aqui no É Direito falando deste tema que é extremamente relevante para o momento atual que passa a sociedade, não só de Fortaleza, mas a sociedade do planeta, do mundo inteiro. É verdade, a gente fala no geral, né? E a preocupação, né, vereador Iraguaçu Filho, desde já, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, mas conta pra gente como foi que surgiu, né? Como foi que foi levantado essa questão de trazer esse assunto aqui para a Câmara Municipal de Fortaleza. Bom dia, Karine, bom dia aos telespectadores, é um prazer estar aqui nesse novo formato, a partir de hoje ao vivo, importante. E o tema dos canudos é um tema mundial, é um tema que a gente vem acompanhando já há algum tempo e que a preocupação é muito grande, principalmente por conta do lixo marinho, do descarte inadequado e da impossibilidade ou da não existência do processo de reciclagem em relação ao canudo, né, ao canudo plástico. E aí a gente foi estudando, foi analisando, verificamos algumas questões que realmente sensibilizaram, como aquele vídeo da tartaruga, que eu acho que é um vídeo extremamente conhecido no mundo, e que mostra o sofrimento da tartaruga quando é retirado um canudo da sua cabeça, da sua cabecinha. E aí a gente foi avaliando, foi vendo o plástico de um modo geral, né, o vilão plástico, mas saber qual era o caminho que a gente deveria iniciar. E o canudo, eu identifiquei, estudando com a matéria e debatendo com a nossa equipe, que era desnecessário na quase totalidade das vezes, poderia não ser utilizado sem trazer nenhum prejuízo, e tinha outras alternativas de canudos, de outros materiais, como quando os individuais. necessário fosse usar, quando né? necessário. Os individuais, seja de vidro, ou de inox, ou de bambu, ou de silicone, ou então outros como de papel ou material biodegradável. E a gente começou a fazer esse debate aqui na Câmara Municipal em 2017, ainda aos poucos, e outros municípios começaram também a fazer esse debate. Outras capitais, inclusive, já têm a lei hoje promulgada e já em vigência. E Fortaleza não pode estar fora desse cenário. Então, precisamos rapidamente avançar nesse projeto, aguarda parecer da Comissão de Meio Ambiente, para que depois venha ser pautado no plenário. E essa matéria é uma matéria que, mesmo sendo aprovada, o debate continuará, porque o plástico, de um modo geral, a gente tem que mudar essa matriz de produção no mundo e tem que ter uma responsabilidade maior em relação ao consumidor. E quando for necessário, indispensável, que seja com material alternativo, principalmente se for biodegradável. A gente começa pelo canudo, né, vereador? Começa pelo canudo, com certeza. Professor, seja bem-vindo mais uma vez, né? Mas antes que a gente conheça um pouco mais de como esse debate iniciou, né? E conheça também mais parceiros, eu gostaria que o senhor desse a sua visão, afinal de contas, não só pela representatividade, a importância que tem o laboratório na qual o senhor coordena e faz parte na UFC, mas de ver essa iniciativa, né? Partindo, tendo esse pontapé dentro do Legislativo aqui no município de Fortaleza. Bom, Karina, a questão sustentável, a questão ambiental, que sempre está relacionado com o tema sustentabilidade, ele tem um desafio que é o apoio aos marcos legais, à legislação. Quando a gente fala em mudança de hábito,
numa direção mais sustentável, inevitavelmente a gente precisa de um apoio que seja regido por normas, por regulamentos. Principalmente quando a gente tem uma necessidade de mudança de comportamento e que vai afetar a rotina, vai afetar o hábito do indivíduo, o hábito do consumidor. Então, a gente perceber que determinadas percepções de necessidade de mudança começam a ocorrer e ter o apoio de uma legislação que possa indicar para esse cidadão que o hábito que precisa ser mudado, ele agora conta com uma legislação que define, que rege, né? Que rege, que define qual é o melhor comportamento, qual é a melhor postura em relação ao hábito que tem que ser abandonado. Isso é um grande diferencial e que geralmente facilita a absorção dessa nova prática. E quando se trata de uma situação dessa, professor e vereador, eu acredito que vocês concordem comigo, porque quando o assunto entra numa roda de conversa, seja ela qual for, todo mundo concorda, né? Todo mundo percebe, mas até então essa prática, essa iniciativa ninguém tomava, né? E vem a legislação para poder fortalecer um costume que bom, a gente pode dizer, a gente vê a sociedade como um todo mundial abraçando essa causa. Exatamente. A legislação, ela vem como um indicador para a mudança de hábito que naturalmente vai sendo incorporada a uma prática. Sim. Essa mudança, ela hoje é percebida como necessária pela inadequação do uso, no caso específico do canudo plástico, pela incorporação de forma automática, natural, dos artefatos plásticos à nossa vida. Sim. Né? Eu tenho um exemplo muito claro, eu estive conversando com um dos alunos e o questionamento que ele me fez foi, mas professor, como é que a gente vai tomar um líquido num copo que tem gelo sem usar um canudo? Como se isso fosse uma grande dificuldade. Exatamente. Como se isso já não tivesse acontecido no passado. Exatamente. E essa foi a resposta que eu passei para ele. Na minha infância, nós não tínhamos o hábito de tomar qualquer líquido que necessitasse de um canudo. Então, esse é um pequeno exemplo que demonstra como determinados hábitos vão sendo incorporados à nossa vida e de forma natural, sem que a gente tenha a percepção de que esse hábito ele possa ser prejudicial em alguma faceta da sociedade. Eu acho que as pessoas acabam absorvendo aquela facilidade ou aquele conforto e acabam achando que é indispensável, que é necessário. Algo que vira rotina, Vira né? rotina. Eu dou um exemplo. Nos restaurantes, bares e restaurantes, muitos já não fornecem automaticamente o canudo. E menos da metade das pessoas acabam pedindo o canudo, porque eles sabem que você vai pedir um suco de laranja, você precisa do canudo. Você vai tomar uma caipirinha, você precisa do canudo? Aí a pessoa, não precisa, não, pode dar mais conforto. Uhum. E aí pode ter o canudo com outro material, não necessariamente o plástico. Alguns restaurantes aqui em Fortaleza hoje já oferecem o de papel. Aliás, já disponibilizam o de papel. E as pessoas têm que ter essa mudança de hábito. Eu tenho conversado com alguns amigos, estou até o chato dentre os amigos, mas às vezes eu vejo alguma foto e tudo, logicamente que eu não coloco em constrangimento coletivo, mas eu mando uma mensagenzinha no privado, no individual. E esse canudo, para que esse canudo? Aí eles são, é a força do hábito. Realmente eu nem preciso. Mas todo mundo tem, por um lado, essa consciência, né? Mas há essa consciência. As pessoas estão preocupadas, principalmente quando vem alguns números. Eu dou um número bem simples. Aqui em Fortaleza nós somos 2.600.000 habitantes, para arredondar e facilitar o cálculo. 2 canudos, no mínimo, que a gente usa por semana, e não é só isso, é bem mais, mas eu coloco 2, por 52 semanas dariam 104 canudos, vezes 2.600.000 habitantes. Quantos canudos a gente não deixaria de usar? Em torno de 260 milhões, se o meu cálculo aí não estiver errado. Um grande impacto. 2.600 vezes 100, arredondando, daria 260 milhões de canudos. Não é isso? Então, assim, a gente só Fortaleza pode dar uma contribuição de menos 260 milhões de canudos e 90% desses canudos estão indo para
o mar, para os oceanos. E isso tem gerado um impacto muito negativo no ecossistema e na fauna marinha, principalmente a de pequeno e médio porte. Sim. E tem um detalhe, Karine, que é importante que os ouvintes também, os telespectadores, fiquem atentos. Quando esse plástico ele vai se decompor, esse canudo vai se decompondo, vai se transformar em microplásticos. E esse microplástico ele vai entrar na cadeia alimentar daquele animal. E aquele animal depois vai entrar na cadeia alimentar da gente, né, professor? Sim. Exatamente. E aí nós estamos também nos intoxicando em relação a essa questão do plástico. É importante, você quer salvar as tartarugas, você quer salvar alguns peixes? Não, eu quero mudar a consciência, a concepção. Não é somente isso, né? E vai chegar na cadeia alimentar de nós, seres humanos. Então a preocupação é muito grande. Quem não viu já relatos de que a baleia morreu com 60 quilos, 70 quilos de plástico no seu organismo. Quem não viu o golfinho que morreu por conta aquele arredondado da tampa de tampa de plástico, plástico, né? que não permitiu que ele se alimentasse ou que ele tivesse Sem a sua... fotos de aves que na internet Isso. você vê com muita frequência, né? Várias situações do plástico em modo geral. E o canudo é um grande vilão hoje no momento. Proibir não é simpático, mas hoje reputo que seja necessário. Para exatamente se pensar. E, vereador, quando o senhor pensou e iniciou todo o planejamento estratégico para esse debate, para o assunto começar a ser tratado aqui na casa, o senhor com certeza buscou apoiadores. E eu acredito que pessoas de pronto se prontificaram, instituições, associações, órgãos. Fala um pouco para a gente como foi esse início. Nós dialogamos com o setor docente, discente, né? Tanto com os professores, com a academia de um modo geral, quanto com alunos, com movimentos sociais da área de meio ambiente. Foi nesse momento que já iniciou o professor? Chegamos na audiência pública. Foi na audiência pública. Na articulação que nós realizamos recentemente. Chegamos ao professor Leocádio também, dentro de uma visita da nossa equipe da universidade, divulgando entre os alunos, com os professores, batendo em algumas portas e pedindo licença, mas já entrando, né? Licença, mas já estava com a metade do corpo dentro, porque eu acho que a gente precisa fazer essa divulgação. Verdade. E também nós estudamos algumas situações de outras capitais, de outras cidades, com situações similares. E quando começamos a iniciar a estudar, né? Iniciamos esse estudo, começamos a ver também que alguns cenários bucólicos, como Jericoacoara e Fernando de Noronha, também começaram a tomar essa decisão. Então, nós precisamos, e não vamos parar só nos canudos. O plástico é um grande vilão. Tem um dado que mostra que o plástico existe há 110, 115 anos, mas nos últimos 20 anos, a metade do plástico usado foi nesse período. Ou seja, há uma tendência de aumento. Então, nós precisamos mudar tanto a matriz de produção, quanto a matriz de consumo e conscientizando as pessoas da importância dessa mudança, do porquê e das consequências e apresentando causas alternativas, né? Ações alternativas para a utilização do plástico. Então, esse é o nosso principal objetivo e os estudos vão continuar. Quando avançar e finalizar o processo do canudo, pode esperar que o vereador Iraguaçu Filho vai apresentar, já tem alguns projetos relacionados a alguns outros materiais de confecção com plástico. A gente percebe, vereador, com o final da fala do professor, com o final da fala do vereador Iraguaçu, que não dá para parar de forma alguma, né? Porque material plástico fabricado, né, através do plástico, é só o que tem. A gente tem copo, a gente tem sacola, a gente tem as tampinhas e por aí vai. Talher tem várias coisas. Assim, espera-se que daqui para frente, esse pontapé do canudo, a gente não precise de uma batalha para cada produto desse, mas que, no modo geral, a gente comece a trabalhar em conjunto, né? O mundo inteiro está despertando para a necessidade de reduzir a produção e o consumo de plástico. Na realidade, o plástico, como o vereador bem explicou, ele explodiu no mundo inteiro em função de um grande atrativo, que é o baixo custo de produção. Aliado a isso, uma funcionalidade que é muito interessante, que é a leveza. Qualquer objeto de madeira ou de ferro, ele é incomparavelmente mais pesado se esse objeto for produzido em plástico, além de ter um custo inferior. Então, isso gerou um atrativo que fez com que a produção do plástico explodisse no mundo inteiro. Sem se pensar no futuro e nas consequências, exatamente. Né? Foi uma mudança que o mundo foi incorporando sem perceber os efeitos a longo prazo. E agora esses efeitos, eles já se transformaram
em consequências muito complicadas para o ambiente e para a sociedade, né? O volume plástico que a gente encontra hoje no mar, principalmente na situação do plástico no meio ambiente, tem se tornado um problema sério, porque à medida que ele é produzido em baixo custo, num grande volume, ele ainda não tem um volume significativo de processo de reciclagem e de remanufatura. Então, é um tipo de artefato que ele vai se acumulando à medida que é descartado, com um índice muito baixo de reciclagem, e que isso vem mostrando, a sociedade vem percebendo aos poucos o efeito do acúmulo desse resíduo no meio ambiente. E a informação sobre o acúmulo, todo mundo isso já sabe, porque muito se começou dentro dos supermercados em tentar se combater a sacola de plástico, que se falava do tempo que ela levava para poder, né, se realmente se desfazer e o que essa consequência trazia. Então a gente já tem consciência disso aí, isso é fato. A gente vai dar uma paradinha, porque a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, mas já o programa Direito está de volta aqui na TV Fortaleza. Não sai daí. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. Por acreditar no nosso poder de superação, o governo do Ceará investe no esporte como caminho de desenvolvimento físico, econômico e social. A Areninha mudou a vida não só do Cauã, como de todas as crianças aqui. Hoje eu tenho um lugar para jogar futebol e eu gosto muito. Todos os municípios cearenses estão recebendo suas areninhas através do maior programa de esportes da história do Ceará. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Estamos de volta, o programa é Direito hoje na TV Fortaleza, a partir de agora, nesse novo momento, no ao vivo, né, trazendo para você, nessa nossa primeira experiência aqui, o debate sobre o combate de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico. Isso é uma proposta de um projeto que também está na Câmara Municipal de Fortaleza, o projeto de número 366/2018, de autoria do vereador Iraguaçu Filho, do PDT, que participa conosco. E junto com ele também o professor Leocádio, ele que coordena o Laboratório de Estratégica para a Sociedade Sustentável da UFC, e a gente inicia agora esse segundo momento. Aqui, o professor exatamente pedindo que o senhor nos apresente, né? Quem não conhece, o que o laboratório faz, qual é a sua competência, o principal foco dele de estudo. Bom, o laboratório, o LES, como a gente chama, que é a abreviatura do Laboratório de Estratégia para a Sociedade Sustentável, ele foi fundado na UFC em 2015, mas, na realidade, ele foi oficializado enquanto grupo de pesquisa, enquanto laboratório, mas ele já vinha consolidando estudos desde 2000. Né? Então, a gente já tinha 15 anos de pesquisa que, aos poucos, foram convergindo até o momento que se percebeu que nós tínhamos dois pilares que eram significativos de estudos, que um tratava da sustentabilidade, mais especificamente do consumo sustentável, e um outro pilar que fazia o elo com o consumo sustentável, que é a questão de política pública. Então, o laboratório hoje, ele está estruturado nesses dois pilares, política pública e consumo sustentável. E é interessante essa junção porque as pesquisas que nós fizemos no laboratório, elas sempre deixavam uma lacuna, que era a questão de marco legal em relação à sustentabilidade. Sempre que as pesquisas que a gente veio fazendo sobre o consumo sustentável, por exemplo, elas sempre indicavam que, embora a conscientização do consumidor fosse um aspecto relevante e discriminante para um comportamento mais sustentável,
mas o apoio, a indicação de uma legislação que pudesse mostrar a esse cidadão qual seria o comportamento mais adequado, isso também fazia uma grande diferença. Né? E aí essa necessidade que foi sendo apontada pelas pesquisas do LES acabou fazendo com que a gente começasse a direcionar também alguns estudos na área de política pública, por perceber que o elo entre esses dois eixos seriam significativos. Uma das primeiras pesquisas de vocês foi baseada em quê, professor? Bom, na área de consumo sustentável, uma primeira pesquisa, que ela foi praticamente a primeira publicação sobre perfil de consumidor sustentável, foi uma pesquisa que nós fizemos para verificar se o indivíduo, quanto maior o capital social do indivíduo, mais ele tinha um consumo sustentável. Algumas pesquisas internacionais indicavam o perfil de capital econômico, que ele tinha essa relação, quanto mais poder socioeconômico o consumidor tinha, mais ele tinha uma postura sustentável, mas não existia ainda indicativo de que é o capital social, que é esse capital que é acumulado, que o indivíduo acumula pela escolaridade, pelos grupos sociais que ele participa, se esse capital ele afetava esse consumo. O resultado da pesquisa mostrou que nós tínhamos aí um indicativo de que o consumo sustentável ele não poderia ser medido somente pelo capital econômico. Mas existia um outro tipo de capital. Até porque se for por aí vai ser bem mais difícil ser controlado, né? Exatamente. Né? Então, essa foi uma primeira pesquisa e ela nos deu uma visão de que caminhos trilhar. Sim. E dentre esses caminhos, um ponto que ficou muito visível para a gente em termos de objetivo de pesquisa foi identificar quais são as variáveis, além de capital econômico, além de capital social, quais são as variáveis que fazem com que a gente tenha um comportamento mais consciente, um comportamento mais sustentável. E aí a gente passou a detalhar variáveis como a interação que os indivíduos têm com os grupos que eles se relacionam, né? O meio social, os grupos sociais, a influência que isso exerce, né? Hoje é muito claro você perceber, como o próprio vereador Iraguaçu Filho falou, da postura dele nas mídias sociais quando vê uma foto de um amigo que está com canudo. Por mais que isso possa aparentar ser uma postura chata, mas na realidade isso tem um efeito significativo, que é o indivíduo perceber que, na última foto que eu postei estava com canudo e alguém criticou. Uhum. Deixa eu tirar o canudo, e no momento seguinte ele vai dizer, não, eu não quero o canudo, porque eu vou poder tirar uma foto sem que alguém faça crítica. Iniciativas assim pode virar aquele estilo modinha, né? Que a gente sabe que é bem comum. Alguns amigos que até não deixaram de usar o canudo, mas disseram o seguinte: uma vez eu estava num restaurante com um grupo de amigos, pediram uma caipirinha, veio o canudo, né? Olharam logo para o senhor. Olharam logo para mim. Mas quando ele pediu a segunda caipirinha, né? A segunda, a terceira, ele tirava o canudo e dizia, em sua homenagem, vou usar o mesmo canudo. Eu acho que não atingiu o objetivo principal, mas já é um caminho importante. Já é um caminho importante. Né? Porque o que vai valer mais é a consciência, né? Exatamente. Não é só aquela lembrança da persistência de alguém que está pedindo ou insistindo que você não cometa o ato. Exatamente. Nós hoje temos no LES um caminho de pesquisa que passou a ser aprofundado a partir do ano passado, desde o ano passado, que está resgatando uma teoria do final da década de 60, que é a teoria da prática, e que, na realidade, essa teoria ela visa tentar entender o comportamento, o nosso comportamento enquanto consumidor, enquanto indivíduo, com base naquilo que a gente incorpora ao nosso hábito, mesmo inconscientemente. Né? E a questão do canudo, ela reflete claramente isso. Se eu recebo um líquido que o copo já vem com canudo, aquilo já passa a ser incorporado à minha prática e eu já naturalmente vinculo que qualquer líquido que eu vá tomar, eu preciso também de um canudo. Quer dizer, essa incorporação da prática, ela é muito importante de ser estudada, porque ela explica muitas vezes comportamentos que o indivíduo tem, que conscientemente ele sabe que não é adequado. Sim.
mas que ele não percebe que ele, na realidade, ele está reproduzindo aquele comportamento. E nesse cenário aí é muito importante as gerações, as novas gerações. Eu estive recentemente num colégio com uma turma de crianças de 6 e 7 anos. Todas falaram, não, tio, a gente não usa canudo não, a gente não precisa. E dentro da feira de ciências daquela escola particular que eu visitei, eles estavam trabalhando a questão da sustentabilidade. E eles já diziam, olha, eu já falei para o meu pai que não é para usar canudo. Eu já falei para minha mãe que não é para usar canudo. Aí eu pergunto, mas por quê? Aí algumas questões do visual acabam sendo mais fortes, a questão dos vídeos que eles já viram. A questão do mar, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, temos alguns bolsões de lixo no meio dos oceanos. Em todos os oceanos. Temos alguns bolsões de lixo e vai se acumulando. E o que boia, né? O que não boia está lá já no fundo do mar. E isso vem gerando problemas seríssimos em relação às mudanças climáticas. Isso vem gerando problemas seríssimos em relação à temperatura do mundo, em relação ao derretimento das geleiras, questão da água doce no mundo. Então, é uma série de fatores. Por isso que eu digo que é importante que tenha a conscientização de cada um. Grandes corporações já mudaram suas ações de consumo, de oferecimento de material descartável. A Nestlé, recentemente aqui no Brasil, estabeleceu que no Nescau não vai mais colocar o canudo plástico acoplado, vai ser um canudo de papel. Starbucks e McDonald's, o Complexo Disney, o Complexo do Universal Studios também já estão mudando a lógica de consumo, começando pelo canudo Começando pelo canudo, porque é o menos difícil de mudar. Né? Não sei se o telespectador concorda conosco, mas eu vejo que é o menos difícil porque é muito mais um vício do que uma necessidade. Muito mais um vício do que uma necessidade. É como você disse. Primordialmente não é essencial. É como o professor disse, às vezes oferta, aí no subconsciente vai ali e você já pega o canudo. Hoje, quando eu vou aos restaurantes e tudo, eu digo, olha, me dê isso, e não traga canudo. E não traga canudo. Porque às vezes já vem um canudo dentro do próprio copo. Às vezes vem dentro da própria caipirinha, às vezes vem do que você vai consumir. Então, é uma mudança de concepção e que também, em alguns casos, se cobrar, ainda que seja um valor simbólico, 20 centavos, 50 centavos, quando se paga, isso soa no ouvido do consumidor como se, não, eu não vou pagar, não. Eu não vou pagar. Não preciso, não, não vou gastar esse dinheiro. De alguma forma tem aquela questão do pesar, né? Não me interessa. Sacolas plásticas, tem supermercado aqui na cidade de Fortaleza que cobra 20 centavos pela sacola plástica. Pode ter certeza que se não fosse cobrado, todo mundo ia pedir. Como é cobrado, menos de 20% das pessoas compram. E essas que compram vão calcular aquilo que é necessário para que ela precise. Se não fosse paga, ela ia querer 10, 12, 15 sacolas, talvez ali vá usar 3, 4, 5 sacolas. E a prática do supermercado, que coloca uma dentro da outra, dentro da outra. Quem nunca fez? E o canudo plástico dentro do invólucro de plástico. É duplamente são duas ofensivo. Coisas, né? Exatamente. E é só a questão do costume, porque, como bem disse o senhor, se ele já não vinha aberto e colocado, eu tenho a opção já de não utilizá-lo, né? Exatamente. Professor, e de que maneira, né, começou e houve esse casamento, assim, a gente pode dizer, com essa questão levantada aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, assim, com o LES? Na realidade, houve Foi no bater da porta que o vereador explicou? Aí são as vantagens das mídias sociais, né? Houve uma convergência natural entre o que a gente vem produzindo no LES e tudo que a gente produz no LES a gente posta na mídia social do laboratório, e o caminho que o vereador Iraguaçu vinha fazendo também com o projeto de lei e também utilizando, além de outros canais, mídias, na própria universidade, mas também o canal da mídia social. E aí houve como as buscas, né, na mídia social. A busca na mídia social acontece de uma forma automática. Naturalmente, houve a convergência de você abrir a mídia do LES e está lá uma postagem sobre o projeto de lei sobre canudos plásticos. Então, a mídia social, nesse sentido, ela traz uma facilidade nesse caminho, né, na busca do sustentável, mas ela também serve como um instrumento de informação e de conscientização que é significativa. Isso é verdade. E foi um dos objetivos do nosso projeto. A gente não queria que ele tramitasse rápido, que ele corresse, que não tivesse o debate, que não tivesse a discussão. Porque o debate vem se trabalhar com ciência, né, vereador? Há mais de um ano o projeto foi protocolado e a gente vem dialogando, vem conversando com os colegas vereadores,
fiz por diversas vezes pronunciamentos na Câmara, utilizamos as mídias sociais. Quanto mais a gente divulgar a ação, melhor será e mais azeitado estará o projeto para que ele possa ser votado. Então, o objetivo foi esse e continuamos a fazer esse debate, né? O projeto ainda cabe algumas mudanças, alterações, algumas emendas. Estou esperando, inclusive, a contribuição da Abrazel, estou esperando a contribuição do Sindirest, que eles ficaram de mandado depois da audiência pública, para que a gente possa aperfeiçoar um projeto para que, quando ele seja votado pelos vereadores no plenário, a gente já possa ter mais adequada a nossa realidade. Não adianta a gente achar só porque está investido no mandato de vereador legítimo eleito pelo povo, a gente pode fazer sem o debate. Não, a gente está ali com mais um instrumento para debater e esse foi o objetivo e vamos fazer isso mais. Se precisar alterar o período para essa lei entrar em vigor depois de aprovada, a gente altera. O mais importante é que quando a lei estiver vigendo, ela tem um alcance, a sua efetividade e realmente começa a mudar a concepção de consumo da população. E o respeito da sociedade, né? A partir do momento de se cumprir com os nossos deveres. Pela conquista, não pela imposição. Exatamente. Vereador, fala mais um pouco para a gente sobre essas audiências, esses encontros, como o senhor bem disse, né? A sociedade civil, como também empresários, todos participaram. Isso. A gente teve a oportunidade de realizar uma audiência pública recentemente aqui na Câmara Municipal, um debate muito rico, uma divulgação muito grande por parte da imprensa e das mídias sociais, repercussão nas redes sociais muito forte, muito intensa. Mesmo quem não veio acabou tomando conhecimento desse projeto que tramita aqui, que não é um projeto que tramita atropelado. É um projeto que está no tempo, no passo devagar, mas um passo necessário para que o debate aconteça. Não necessariamente tem que ser dentro do parlamento, o debate pode acontecer nas mesas de bares, nos restaurantes, pode acontecer na universidade, pode acontecer... E como a gente sabe que vem acontecendo, né? E vem acontecendo. E que em Fortaleza as pessoas, até o vereador Jorge Pinheiro, o vereador Jorginho, disse, olha, quando a gente fala da questão do cano do plástico, a gente já lembra do teu projeto. É verdade. Então, assim, isso é importante para que a gente possa, as pessoas possam entender que dentro do Parlamento Municipal tem todo esse processo, que pode ser lento também, mas um processo lento e importante para que a gente atinja os objetivos em relação a uma lei quando ela é sancionada pelo prefeito. Nesse caso, a pressa é inimiga da perfeição, né? Para que a gente tenha essa iniciativa. Vereador, sobre os demais parlamentares da casa, o senhor acaba de citar o vereador Jorge Pinheiro, né? Que lembra e tudo, mas entre os colegas parlamentares, como é que foi esse debate? Como é que está sendo esse debate? A gente tem abordado um colega por colega, a gente teve algumas mudanças de comportamento do próprio mandato. Nós utilizamos copo biodegradável dentro do nosso gabinete. Conversei com o presidente Antônio Henrique da questão para que a gente pudesse aderir à A3P, que é a Agenda Ambiental na Administração Pública, que muda vários conceitos. Um deles é a questão do uso racional de material biodegradável, né? Diminuir plástico, melhorar a questão de convivência, a questão de iluminação, de energias renováveis. Então, a gente está buscando que a Câmara possa fazer essa adesão à Agenda Ambiental da Administração Pública, a 3P. Mudamos, não utilizamos mais há algum tempo no plenário copo plástico, que ainda é servido, mas que eu disse, olha, vamos começar pelo copo plástico no plenário, vamos retirar os copos de vidro. Então, a gente vai devagarinho, conversando com cada vereador e falando o porquê da importância. Sim. Porquê da importância. Lógico que é difícil porque é mudança de hábito. E mudança de hábito, toda mudança já é um desafio. E demora, a gente sabe. E demora, né? Mas assim, tem a aceitação dos colegas vereadores, nenhuma objeção, algum ajuste, alguma observação. O vereador Benigno subscreveu a audiência pública e realizou juntamente conosco, preocupado com algumas questões voltadas aos bares e restaurantes. O Rodolfo, que é o presidente da Abrazel, esteve aqui presente. O advogado do Sindicato dos Restaurantes também esteve aqui presente. Nenhum deles foi contra, mas colocaram algumas sugestões de ajuste, que são até essas emendas, essas sugestões que eu estou aguardando, para que a gente possa avançar no projeto. Não vai ser feito a toque de caixa, aliás, já não é feito, já há mais de um ano tramita na casa, e o objetivo principal é que, depois que for aprovado, que o prefeito possa sancionar, e que hoje tem um prazo de 180 dias para entrar em vigor, e quando entra em vigor, ele realmente seja uma situação já efetiva na consciência das pessoas. E não queremos multar ninguém, não queremos aplicar nenhuma sanção para ninguém. Logicamente, a sanção é necessária
como regra de fiscalização. Sim. Mas que seja feita uma notificação, que seja dado prazo para adequação, uma série de fatores, mesmo depois do prazo inicial dos 180 dias, se for confirmado para a lei entrar em vigor. O objetivo é mudar o consumo, porque a aplicação de multa, arrecadação para o Fundo Municipal de Meio Ambiente não vai resolver. Não vai resolver. Não vai mudar se trocar um uso inadequado ou um uso de um material que traz prejuízo por questão financeira, não vai resolver o problema da poluição e não é o objetivo do projeto. Vereador, voltando aqui só um pouquinho, eu lembro que o senhor falou que esse assunto começou a ser tratado ainda em 2017. Isso, né? Foi o primeiro pronunciamento Foi o primeiro pronunciamento. Mostrando o vídeo da tartaruga, inclusive. Isso, eu lembrei porque quando nós estávamos no plenário, eu lembro de uma certa vez que o senhor falou, olha, a gente vai começar agora um novo trabalho e levantar uma nova bandeira e tal, e focou nesse assunto. Só em 2018 que o projeto foi dado entrada na casa. Isso, 2018. Esse primeiro momento foi exatamente de estudo, de pesquisa, de conhecimento? Isso. De aprofundar. De aprofundar. Saber, até porque é só aquela imagem que já é muito chocante, mas não é o principal fator para que a gente apresente um projeto que vá proibir. A gente foi ver a necessidade, a utilização. Só para dar um exemplo para vocês. Hoje o material plástico, se você compra in natura, 2.640 a tonelada. Para reciclar é 4.000. Opa, precisamos baratear, precisamos conversar com o poder, com a União, com os deputados federais, precisamos mudar essa lógica, dar alguns incentivos para a produção, para a reciclagem ela ser mais atrativa. Então, só para dar um exemplo. Então, a gente foi se aprofundando nos estudos, a gente foi buscando saber conhecendo, o boom do plástico em relação à redução do preço do petróleo, que isso também foi determinante para que o plástico passasse a ser mais atrativo. Então, foi conhecendo para que esse projeto chegasse ao dia de hoje, juntamente com a nossa equipe, para que a gente pudesse apresentar algo palpável, apesar de antipático, que proibir o verbo não é dos melhores, mas é necessário nesse momento. Mesmo trocando por combater, ninguém gosta, né, vereador? Isso, ninguém gosta. Exatamente, é uma restrição. Foi o melhor caminho, professor, feito pelo vereador? Não, foi o caminho, equipe, né? Exatamente, o caminho é o adequado. Na realidade, esse projeto de lei ele vem de acordo com uma tendência que é uma tendência global, e a WWF no mês passado lançou um relatório, e nesse relatório ela coloca alguns pontos que o mundo precisa definir e pôr em prática para reduzir o plástico. E num desses pontos é que é necessário, inclusive, que o valor do plástico para ser produzido, ele precisa incorporar todo o custo ambiental dele após o consumo, no descarte. E isso já é algo que já começa a ser discutido. Vai ser uma barreira boa. Exatamente. Né? Se a gente olhar como... São vários caminhos de atuação. E a legislação, ela é fundamental nesse sentido, porque como a gente está tratando de algo que diz respeito à mudança de hábito do indivíduo, a gente muda o nosso hábito por 3 fatores que eles são muito mais fortes quando são interligados. Um fator, eu já falei agora há pouco, que é a interação social. A gente se relacionar com as pessoas e perceber que as pessoas estão tendo determinado comportamento e a gente naturalmente vai incorporando isso, né? Essa interação. Um outro fator é o próprio objeto em si, a gente ter o contato com esse objeto. Quer dizer, eu não posso incorporar ao meu hábito algo que diz respeito a um objeto que eu não tenho acesso ou que eu não possuo. E aí a questão do canudo e do plástico em si, ele é muito simbólico nesse sentido, porque a gente incorporou naturalmente o plástico na nossa vida, principalmente o plástico descartável. Isso é um ponto que é muito significativo da gente esclarecer. O plástico descartável, o canudo, a sacola, o copo plástico. O pratinho, o talher. Exatamente. Está incorporado ao nosso hábito pela facilidade aquele que a gente usa por segundos ou poucos minutos e passa anos e anos para se degradar. Exatamente. Então, esse num grande volume, né? Numa grande quantidade. Exatamente. Escala. Então, esse é um segundo ponto. E um terceiro ponto é o que a gente chama de estrutura, e um dos pilares dessa estrutura é a legislação. Então, quando você consegue amarrar esses 3 pontos, ou seja, você consegue ter com que os grupos sociais
aos poucos comece a mudar seu hábito pela conscientização, pela educação. Aliado a isso, você tem uma restrição do acesso a esses produtos e, além dessa restrição, você tem uma legislação que possa indicar para esse indivíduo que o comportamento mais adequado pode não ser esse. A interligação desses... Nem pode, deve não ser o correto. Exatamente. Né? A interligação desses 3 fatores é determinante para uma mudança de hábito. E a gente está numa situação hoje que nos leva, inevitavelmente, a ter o plástico como um fator de mudança na nossa sociedade. Ele é mais do que um grande vilão, é isso? A gente vai fazer o nosso segundo intervalo, mas já a gente continua nesse bom bate-papo aqui do programa Direito Hoje, né? Tratando de sustentabilidade, o combate ao fornecimento de canudos confeccionados em materiais plásticos aqui no município de Fortaleza. É o primeiro passo para uma grande conquista. A gente volta já já, não sai daí. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. A biometria já é obrigatória em todo o estado do Ceará. Procure logo o seu atendimento. Não pode faltar ninguém. Programa Direito de volta aqui na TV Fortaleza, hoje tratando sobre sustentabilidade. Como foco, o projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Fortaleza, o 366/2018, de autoria do vereador Iraguaçu Filho, do PDT. A proposta é combater o fornecimento, proibir o fornecimento de canudos confeccionados em materiais plásticos aqui no município de Fortaleza. Uma iniciativa que só vem a se somar com várias outras no mundo inteiro. Professor, vamos falar um pouco mais, né, para a gente conhecer um pouco mais sobre outros projetos, outras pesquisas do laboratório? Bom, Karine, nós no último semestre agora de 2018, nós pusemos em prática uma pesquisa que ela uma pesquisa guarda-chuva. O título dela é bem pretensioso, porque é a Odisseia do Consumo Sustentável no Brasil. E nós definimos esse nome, esse título, porque foi uma pesquisa que teve uma abrangência que nunca se tinha feito aqui no Brasil. Nós percorremos as 5 regiões do país, nós passamos por 14 estados, coletando dados sobre o comportamento de consumo sustentável do brasileiro. Tá? E quando eu falo comportamento de consumo sustentável, entra aí nesse guarda-chuva o comportamento em relação a descarte de resíduos, a descarte de lixo, o comportamento de consumo referente a práticas de alimentação mais sustentável, o comportamento de consumo para o que a gente chama de frugalidade, que é o comportamento de você comprar coisas usadas, que a compra de coisa usada faz com que você estenda a vida útil de determinado produto, faz com que você adie o descarte desse produto, então é um comportamento sustentável. E tem sido, inclusive, uma tendência na nossa sociedade, né? Sim. Essa troca. Isso. Começou, acho que com livro, né, na escola. Exatamente. Mas é uma tendência. Exatamente. E é importante. Exatamente. Alguns objetos a gente sabe que eles já vêm, eles têm incorporado esse uso do usado, esse prolongamento da vida útil, né? Livro, carro... e roupa está tomando essa tendência, né? Está tomando essa tendência, que isso vai ser uma frente de pesquisa, já é uma frente de pesquisa lá no LES, a questão de consumo de vestuário, mas que isso vai ser cada vez, assim como o plástico tende a ser cada vez mais debatido. Então, isso também é um outro comportamento que nós levantamos. E fechando esses tipos de comportamento,
o nível de consciência ambiental do brasileiro. Então, foi uma pesquisa ampla em que nós fizemos entrevistas em profundidade. Eu coletei mais de 72 horas de entrevistas com consumidores do país inteiro. Foram quase 2.000 questionários coletados, questionários quantitativos. E agora a gente está no processo de lapidar esses dados e de começar a divulgar os dados. Mas, de antemão, um ponto que ele ficou notório, mesmo antes da gente terminar a coleta, foi a questão gritante do descarte de resíduo no ambiente aqui no Brasil. Tá? Se a gente considerar que 20% das nossas cidades não tem uma coleta seletiva, olhando para o outro lado, a gente consegue visualizar que 80% dos nossos municípios coletam o nosso lixo, mas esse lixo ele não tem uma separação adequada e, principalmente, boa parte desse resíduo que é coletado da porta do indivíduo, ele acaba permanecendo no ambiente, seja no aterro, seja num tipo de descarte que não dá o encaminhamento adequado para o resíduo. Essa coleta adequada já deveria estar, né, já deveria começar por dentro de casa, dos próprios consumidores, né, professor? Exatamente. Isso já é uma realidade pequena, mas muitas pessoas já têm essa prática? Nós entrevistamos, nessa rota, nós passamos por cidades que têm uma coleta seletiva já há algum tempo. Por exemplo, vou citar o exemplo Curitiba. Curitiba, eu morei em Curitiba em 99, 2000 e voltei a morar lá em 2014 e 2015. Curitiba já tem a coleta seletiva há mais de 20 anos. O fato dessa coleta seletiva já existir há tanto tempo fez com que o indivíduo ele naturalmente fosse incorporando essa prática de separação do lixo. Mas nós passamos por cidade em que a coleta seletiva existe há 5 anos e eu tenho depoimentos gravados de consumidores que dizem o seguinte: eu sei o dia que a coleta seletiva passa, é dia de quarta-feira, mas quando o caminhão da coleta seletiva vem, ele para direto numa única casa, porque na minha rua tem mais de 100 casas e somente uma casa faz a coleta seletiva. Tá? Isso foi numa cidade no Rio Grande do Sul. Tá? Então, essa mudança, ela acontece pela estrutura. Quando se tem a coleta seletiva, você tem um encaminhamento que é mais sustentável, mas não é só isso. Vai muito além, né? Vai muito além. E esse além inclui conscientização, inclui a escolaridade, inclui a percepção. Só dando exemplo, se nessa rua de 100 casas só tem uma que faz, as outras 99 casas não se sentem impelidas a fazer essa separação. No momento em que numa rua com 100 casas, 60 fizerem, o indivíduo vai começar a perceber, bom, se todos eles fazem, por que eu não faço? Então, esse tipo de realidade ele foi muito gritante na pesquisa que a gente fez no final do semestre passado. A forma como o resíduo, principalmente o resíduo plástico, ele fica no ambiente, era algo chocante. E como uma boa parte do trecho dessa pesquisa foi feita por carro, aos poucos eu comecei a perceber o seguinte: quando eu ia na estrada, que eu começava a ver sacola plástica pendurada em árvore, eu já parava. Porque eu sabia que perto dali tinha um lixão. Devia ter um lixão ou algum foco de descarte. A consequência do vento, exatamente. Né? E à medida que eu fui identificando isso, eu encontrei situações e locais assustadores. Aqui no Ceará, no interior do Ceará, em Brasília, a cidade com o maior IDH do país, né? O IDH comparado a algumas cidades europeias, por exemplo, a 5 quilômetros do eixo principal de Brasília, você tinha lixão a céu aberto que era inacreditável, numa região que tinha coleta regular e que você entrevistava o morador e o morador sabia, a coleta regular passa no dia tal e no dia tal, passa tal hora. E mesmo assim você se depara com esse descarte. E só um dado que é muito significativo é quando a gente fala no descarte de resíduo de uma forma geral, o plástico ele tem uma posição muito nefasta, como a gente veio discutindo desde o início do programa, pelo tempo que ele passa para
para se decompor no ambiente. E no caso do Brasil, a gente tem um agravante maior, que é o baixo índice de reciclagem. Só 1,2% do plástico que é descartado no país, ele é reciclado. Ou seja, nós temos aí quase 98% do plástico que a gente põe no lixo, mesmo que a gente ponha separado, ele de alguma forma vai ficar no ambiente. E ainda é caro para fazer esse processo, como bem destacou o vereador, né? Infelizmente. Infelizmente. Exatamente. O Brasil hoje o que dificulta mais ainda. Exatamente. Todo esse trabalho. O Brasil hoje é o quarto produtor de lixo plástico do mundo, seguido pelos Estados Unidos, China e Índia. Né? Os Estados Unidos é o primeiro. Produz quase 6 vezes mais lixo plástico do que o Brasil. Mas os Estados Unidos já recicla 35%. Né? Então, a gente tá numa posição que somos grandes produtores, somos o quarto maior produtor de lixo plástico e estamos no ranking como reprocessadores, como recicladores, num ranking muito abaixo. Quer dizer, é uma realidade que ela precisa mudar e com urgência. E a gente ainda tem muito o que fazer para isso, né? Vereador, a gente está chegando nos momentos finais do nosso programa. Eu queria só que o senhor falasse um pouquinho antes das considerações. Hoje, atualmente, tem alguma coisa prevista? Tem um próximo debate previsto em relação a esse projeto? Na verdade, a gente ainda vai fazer alguns debates em plenário. Trazer o tema, constantemente tem informações novas. A gente aqui nem abordou, a União Europeia, a partir de 2021, já tomou a decisão de que não terá mais plástico dentro da sua matriz de consumo. Né? E à medida que essas informações vão chegando, a gente vai debatendo, vai trazendo esse debate para o plenário. O processo agora, o projeto agora, o 366/2018, está na Comissão de Meio Ambiente, aguardando parecer. Depois do parecer ser submetido à comissão, sendo aprovado, estará pronto para ir a plenário. E aí a gente vai aguardar o trâmite regular. Se nós tivermos mais ou menos uma tranquilidade de que o debate se exauriu ou pelo menos chegou em níveis satisfatórios, a gente vai demandar ao presidente para que seja pautado. Mas sem pressa, dentro do ritmo necessário para que a gente possa avançar para quando a lei estiver em vigência, ela realmente seja cumprida. Tem um maior alcance. E as propostas, como bem disse o senhor, depois de vigente, é procurar reeducar as pessoas e conscientizar. E nada de punir, mexer no bolso, as pessoas têm que colocar isso na cabeça. Fazer um trabalho de conscientização com as pessoas, de educação ambiental, literalmente, e de mudança de consumo e mudança de hábito. Que eu acho que isso é o mais difícil. É o mais difícil. Vereador, parabéns pela sua iniciativa, obrigada pela sua participação aqui no programa Direito e que em breve a gente possa continuar tratando e saber do andamento dessa proposta, né? Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado nesse novo formato, parabenizar a TV Fortaleza pela colocar ao vivo o programa Direito, importantíssimo, e dizer que a gente estará sempre à disposição para o debate. A gente sabe disso. Obrigada. Professor, né? Muito obrigada pela sua participação. Que bom conhecer o trabalho, né, do laboratório. E quem quiser mais conhecer rede social, pode ir até lá. Tem telefone? Fala pra gente. Bom, Karine, obrigado pelo convite. Obrigado ao vereador Araguaçu Filho também pelo contato e por esse trabalho conjunto que é muito importante. Eu vejo uma união perfeita, tá? É essencial. Isso. No LES, é um grupo de pesquisa que está atrelado ao programa de pós-graduação em Administração e Controladoria da UFC, fica ali na Avenida da Universidade, né? Avenida da Universidade. Na realidade, a sede do LES fica na Marechal Deodoro, no número 400, tá? No 5º andar. O LES hoje é um grupo de pesquisa que já está bastante robusto. Nós já temos 4 doutorandos com pesquisa relacionada, já temos quase 10 mestrandos com pesquisa relacionada. E é uma unidade nova, né? Possamos assim dizer. Na realidade, relativamente. É nova, mas ela funciona como uma extensão do próprio curso que já existe há quase 15 anos. E agora com grande peso, como o senhor bem está demonstrando, né? A ideia é exatamente essa, né? A gente poder ter a pesquisa acadêmica de alto nível, mas não somente aquela pesquisa acadêmica de birô, aquela pesquisa que ela é vista e reconhecida somente pelos seus pares, mas a pesquisa acadêmica que ela está relacionada com a necessidade
da sociedade. É tanto que o Sociedade é um dos pontos do nosso laboratório, né? Então, foi um prazer grande estar aqui falando. Um dos pontos que a gente sempre escuta mas será que o canudo vai deixar de existir? Né? O canudo não vai deixar de existir, é um artefato que ele é necessário para ingestão de líquidos, principalmente por crianças, por pessoas que precisam de um maior cuidado. Uma alimentação mas cuidadosa. a relevância desse tema é porque realmente ele é um símbolo em cima de uma mudança de hábito que tem que ocorrer. Deixar claro que a gente trata da questão do material a ele ser confeccionado, e não o canudo, o canudo plástico. Então, foi um prazer estar aqui nesse momento, nesse primeiro dia de programa ao vivo, e principalmente discutindo o tema dessa relevância. É a gente que agradece em nome de toda a equipe da TV Fortaleza a presença de vocês e de você que está nos acompanhando, né, a partir de agora ao vivo, mas a gente permanece com as nossas reprises aqui durante toda a semana, inclusive às sextas-feiras pela manhã também, né? A gente vai ficando por aqui, eu espero que esse nosso encontro semanal seja sempre esse prazer e é como eu sempre digo, encerro dizendo, não esqueça, porque se é direito, você deve cobrar. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.